O menino que moldava o mundo. Theo era uma criança de olhos grandes e silêncios profundos. Para seus pais, Lucas e Helena, o filho era uma benção mágica. Se Theo sonhasse com um caminhão de bombeiros vermelho, o brinquedo aparecia misteriosamente debaixo da cama na manhã seguinte. Se ele sonhasse com nuvens de algodão doce, o café da manhã vinha acompanhado de uma neve açucarada que flutuava pela cozinha. Mas o problema dos sonhos é que eles não são apenas desejos, eles são reflexos do que tememos. Tudo mudou em uma terça-feira chuvosa. Theo teve um pesadelo leve, desses que crianças têm quando ficam doentes. Ele sonhou que a casa não tinha portas, para que o homem do frio não pudesse entrar. Quando Helena acordou, ela tentou sair do quarto para preparar o café. Não havia maçaneta, não havia frestas. No lugar da porta de madeira, havia apenas uma parede de gesso, liso e frio. A casa inteira havia-se tornado um labirinto selado. Levou horas para que Theo acordasse e, em sua confusão matinal, desejasse que a porta voltasse. Lucas e Helena perceberam tarde demais a gravidade da situação. Eles tentaram manter o filho feliz a todo custo. Doces, brinquedos, desenhos animados 24 horas por dia. Eles tinham pavor de que ele ficasse triste ou assustado. Não chores, Theo, repetiu o pai com a voz trêmula. Pensa em coisas boas, pensa em cachorrinhos. Mas quanto mais você tenta não pensar em algo, mais aquilo cresce na sua mente. Theo começou a ter medo do próprio sono. Ele via as olheiras dos pais, o tremor nas mãos da mãe e o peso de ser o Deus daquela casa começou a esmagá-lo. Certa noite, a exaustão venceu o Theo. Ele caiu em um sono profundo e pesado, às 23h48. O que se seguiu foram os 12 minutos mais longos da história daquela família. Primeiro minuto. O chão da sala começou a se transformar em algo macio e escuro. Não era tapete, era terra úmida. Terceiro minuto. As luzes não apagaram, elas simplesmente deixaram de iluminar. A luz brilhava, mas a escuridão permanecia sólida, como se o conceito de visão estivesse sumindo. Sexto minuto. Um som de respiração pesada começou a emanar das paredes. Theo estava sonhando com o observador, uma figura sem rosto que ele havia desenhado na escola. Nono minuto. Lucas tentou chegar ao quarto do filho, mas o corredor se esticava infinitamente. Cada passo que ele dava o deixava mais longe da porta do Theo. As paredes agora sussurravam os segredos mais sombrios de Lucas em sua orelha. No 11º minuto, Helena conseguiu entrar no quarto. Ela viu Theo flutuando alguns centímetros acima da cama. O rosto do menino estava retorcido. Ele não estava sonhando com monstros externos. Ele estava sonhando que ele mesmo era um monstro. As mãos do menino começaram a se transformar em sombras longas que tateavam as paredes, derrubando fotos e rasgando o papel de parede. O ar no quarto ficou tão denso que era quase impossível respirar. Exatamente aos 12 minutos, Theo deu um grito agudo e acordou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A terra no chão sumiu. As paredes pararam de respirar, mas algo estava errado. Helena e Lucas correram para abraçá-lo, mas quando chegaram perto, recuaram horrorizados. Theo sorria, um sorriso que não pertencia a uma criança de 7 anos. Papai, mamãe, ele disse com uma voz que parecia vir debaixo da terra. Eu cansei de sonhar com as coisas que eu queria. Eu decidi que agora eu vou ser o sonho de vocês. Dizem que a casa da família ainda está lá, no final da rua. Quem passa por perto não ouve gritos nem barulho. Mas às vezes, se você olhar para a janela do andar de cima, verá um menino olhando para fora. E se por um segundo você fechar os olhos e imaginar algo terrível, quando os abrir, estará bem atrás de você. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio sufocante. Lucas e Helena mal ousavam falar, com medo de qualquer palavra pudesse desencadear um novo pensamento na mente do filho. Theo não brincava mais. Ele passava horas sentado no centro da sala, olhando para a parede com um sorriso estático, como se estivesse assistindo a um filme que ele só podia ver. Theo parou de comer comida normal.
Ele não sentia fome de pão ou frutas. Em vez disso, o frigorífico começou a se encher de objetos impossíveis que ele trazia do sono. Frutas feitas de vidro negro que pulsavam como corações. E leite que, ao ser despejado, transformava-se em areia fina e prateada. Coma, mamãe, ele dizia, estendendo um pedaço de algo que parecia carvão doce. É o gosto que o escuro tem. Helena, movida por um instinto de sobrevivência distorcido, aceitou o pedaço. Ao morder, ela não sentiu sabor, mas sentiu todas as suas memórias de infância sendo apagadas. Uma a uma, substituídas por imagens de Theo. Naquela sexta-feira, o Sr. Mendes, um vizinho idoso e xereta, bateu à porta. Ele estava preocupado, porque não viu Lucas a sair para trabalhar há dias. Quando Lucas abriu a porta, ele estava pálido, com os olhos fundos. Está tudo bem, Lucas? Perguntou o Sr. Mendes, tentando espiar por cima do ombro dele. Lá no fundo, Theo olhou para o vizinho. Ele não disse nada, mas em sua mente, ele imaginou como seria se o Sr. Mendes fosse feito de papel. Em um segundo, o velho começou a se achatar. O som de ossos quebrando soou como páginas sendo dobradas com força. Antes que Lucas pudesse gritar, o Sr. Mendes era apenas uma folha de papel sulfite parda, jogada no degrau da entrada, com o desenho de um rosto aterrorizado impresso na superfície. Theo deu uma risadinha. Lucas e Helena decidiram que precisavam de fugir, enquanto Theo dormia à tarde. Eles não levaram malas, apenas a chave do carro, mas ao chegarem à garagem, o mundo lá fora tinha mudado. A rua não levava mais ao centro da cidade. Ela formava um círculo perfeito, que sempre voltava para a porta da própria casa. O céu não era mais azul, tinha a cor de um hematoma roxo e não havia sol. Apenas uma esfera branca e opaca que não emitia calor. Vocês iam sair sem se despedir? A voz do Theo veio do banco de trás do carro. Embora ele devesse estar na cama, Theo não estava mais crescendo como uma criança normal. A cada hora ele parecia mais antigo, mais denso. Ele sussurrou para os pais que teriam um sonho muito grande naquela noite. Um sonho que não caberia apenas na casa. Desesperado, Lucas pegou um travesseiro. Ele pensou que, se Theo não pudesse dormir, o mundo estaria seguro. Ele se aproximou do filho com as mãos tremendo. Me desculpa, meu filho, soluçou Lucas. Antes que o travesseiro tocasse o rosto do menino, a realidade se rasgou como um tecido velho. O corpo de Lucas começou a se transformar em fumaça. Theo não acordou, ele apenas abriu o terceiro olho no centro da testa. Um olho que brilhava com uma luz fria e estelar. Não precisas de desculpas, papai, disse Theo, enquanto a casa inteira começava a se dissolver do nada. Eu sonhei que o mundo era pequeno demais para nós os três. Então, eu decidi que agora o mundo inteiro é o meu quarto. A história termina com o planeta Terra mergulhado em uma névoa cinzenta. Não há mais dia ou noite, apenas os caprichos de uma criança de 7 anos, que agora é o único arquiteto da existência. E em algum lugar no vazio, os pais de Theo ainda flutuam, condenados a serem os brinquedos eternos em um parque que nunca acaba. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.